Olá pessoal, estou aqui para mais um programa da série Construindo o Meu Futuro, trazendo conhecimentos, dicas e informações especiais para quem atua ou quer atuar como pedreiro na indústria da construção civil. O tema de hoje é revestimentos argamassados em paredes e tetos. Revestimentos em paredes e tetos podem ser feitos em uma ou mais camadas de argamassa. O processo pode tornar o substrato mais resistente e com uma superfície nivelada. Mas antes de começar a revestir, é muito importante tomar algumas medidas. A alvenaria deve estar terminada e fixada há pelo menos 15 dias. Os peitoris, marcos e contramarcos devem estar chumbados. As instalações hidráulicas devem estar testadas. Faça a limpeza das superfícies, retirando rebarbas e resíduos. 24 horas antes de fazer o chapisco, recomenda-se molhar a superfície abundantemente. Essas recomendações potencializam a aderência do chapisco, que pode ser aplicado em estruturas de concreto internas, em blocos de concreto, em blocos cerâmicos ou em tijolos. Chapisco é uma camada irregular sem acabamento, feita de argamassa forte de cimento e areia média ou grossa, sem peneirar, no traço 1:3, aplicada sobre a superfície de alvenaria. Sua função é melhorar a união entre a superfície do bloco e a camada do revestimento. Existem diferentes tipos de chapisco, o tradicional, o industrializado e o rolado. Vamos conhecê-los agora. O chapisco tradicional é uma argamassa de cimento, areia e água que resulta em uma camada rugosa, aderente e resistente, que deve ser aplicada com a colher de pedreiro em uma camada de meio centímetro de espessura. Tem um alto nível de desperdícios devido à reflexão do material. O chapisco industrializado é uma argamassa semelhante à colante, só é necessário acrescentar água. É aplicado com desempenadeira dentada sobre estrutura de concreto. Tem alta produtividade. O chapisco rolado é uma mistura de cimento, areia e água e resina acrílica. Deve ser aplicado com um rolo para textura acrílica em demãos. Pode ser aplicado em fachadas e estruturas e tem alta produtividade e rendimento. O umedecimento do chapisco após as primeiras horas de cura e nos 3 dias subsequentes ao da sua execução é muito importante, em especial em dias quentes ou de vento. Deve ser realizado em horários de temperatura amena, como no início ou final do dia. A cura úmida do chapisco é o que garante que ele não descolhe da alvenaria e que não fique esfarelando depois de seco, o que prejudica a qualidade da fixação das camadas seguintes. Sem o chapisco, que é a base do revestimento, as outras camadas podem descolar e até cair. Em alguns casos, como em muros, esse pode ser o único revestimento. Vamos agora saber sobre a segunda camada de revestimento, o emboço. Ele é considerado o corpo do revestimento e suas principais funções são a vedação, a regularização da superfície e a proteção da edificação, evitando a penetração de agentes agressivos. É sobre ele que se aplica o reboco ou o revestimento decorativo. Dependendo do tipo de acabamento especificado em projeto, o emboço pode se constituir na única camada de revestimento, denominada emboço paulista. Bom, para começar a aplicar o emboço sobre superfícies chapiscadas, é preciso marcar a distância entre a face da alvenaria até a superfície do reboco, usando taliscas. Veja o exemplo. Com uma régua de 2 metros e a altura da parede de 2,60 m, serão necessárias 3 mestras na direção vertical da parede. O mesmo raciocínio é utilizado para as mestras horizontais, na direção do comprimento da parede. A régua deve ser apoiada sobre a mestra com uma folga de pelo menos 10 centímetros de sua ponta. Inicie a marcação das mestras, também chamadas de pontos do reboco, primeiro na direção do comprimento da parede, mestras de baixo, a uma altura de 50 centímetros da base da alvenaria, esquadrejando as mestras de 2 paredes que se encontram. O assentamento das mestras é feito com argamassa, pressionando com a colher de pedreiro. Na outra extremidade, fixe do mesmo jeito.
As mestras intermediárias são obtidas com a fixação de uma linha entre as mestras das extremidades, início e fim da alvenaria. A linha deve ser assentada a uma distância em que possa ser apoiada a régua. A marcação das mestras opostas às duas primeiras paredes é feita assentando a mestra com a distância indicada na planta das dimensões entre as paredes. A partir da disposição na parte superior da parede, são assentadas as da parte inferior a 30 cm do piso, usando o fio de prumo. É importante verificar o nível dos batentes, pois eles podem regular a espessura do emboço. Devemos ter o cuidado para que os batentes não fiquem salientes em relação aos revestimentos, nem os revestimentos salientes em relação aos batentes. As mestras intermediárias são assentadas com o auxílio de duas linhas de nivelamento fixadas nas mestras das extremidades. Após a marcação, é feito o revestimento da parede, chapando-a com a colher de pedreiro na faixa formada pelas mestras verticais. Com a régua apoiada nas mestras, em movimentos de vai e vem, corta-se a massa no nível da mestra. Quando houver bases diferentes, como a alvenaria concreto, deve-se executar junta ou utilizar tela galvanizada para reforço. Peça orientação ao seu supervisor sobre o tipo de tela, como fixá-la e o traço da argamassa a ser usado. No caso dos tetos, é necessário que as taliscas sejam assentadas com o uso da régua e do nível de bolha, ou com o nível referência do piso acabado, acrescentando uma medida que complete o pé direito do ambiente. Após realizar estas marcações, você precisa preencher o espaço entre as taliscas com massa e a régua de pedreiro. Com a régua, sarrafeie a massa igualando toda a superfície. É preciso esperar um pouco para que a massa puxe, antes de utilizar a desempenadeira para proporcionar um acabamento por igual. Borrifar água com uma brocha ajuda no trabalho com a desempenadeira. Com cuidado, retire as taliscas e preencha os buracos com massa. Eles devem ser desempenados também. Depois disso, o emboço ficará áspero, mas totalmente plano e pronto para receber o acabamento. Ah, e tem uma dica importante, o teto deve ser emboçado antes das paredes. Esse processo que vimos de acabamento do emboço está completo. No entanto, há situações em que ele não precisa ser executado com todos os passos. O acabamento do emboço pode ser sarrafeado, ideal para receber o revestimento final, reboco, azulejo, pastilha, etc. Sarrafeado e desempenado, ideal para receber gesso ou massa corrida. Sarrafeado, desempenado e feltrado, uma mão de massa ou massa única para receber a pintura. Tem outro tipo de emboço, o emboço em camada única, também chamado massa única, emboço único ou paulista. Nesse caso, não há aplicação de reboco. Vamos agora conferir algumas recomendações relativas a juntas, quinas e outras cocitas más. Devem ser feitos reforços com tela de aço zincada nos encontros da alvenaria com estrutura, excluindo-se os casos de alvenaria estrutural. É recomendável o uso de fita de polietileno com largura de 7,5 cm sob a tela para encobrir o encontro da alvenaria com a estrutura. Use tela metálica onde o revestimento tiver espessura superior a 3 cm. Juntas de trabalho ou dilatação horizontais devem estar na divisa de cada andar e as verticais a cada 6 metros para panos maiores que 24 metros quadrados. A profundidade da junta a receber acabamento pintado deve ser a metade da espessura do revestimento. A sua largura pode ser de 1,5 cm a 2 cm. É necessário realizar a junta imediatamente após o término da execução do painel de revestimento, argamassa única ou emboço. Para cantos externos, quinas e internos, o revestimento de uma fachada deve ser interrompido a cerca de 5 centímetros das quinas existentes. Ao revestir a fachada adjacente, é preciso completar simultaneamente o revestimento remanescente da faixa de 5 centímetros da fachada do outro lado do canto externo. O acabamento da quina e do canto interno será feito com desempenadeiras metálicas com lâminas dobradas a 90 graus. As quinas de janela devem receber o mesmo tratamento. Recomenda-se aguardar no mínimo 7 dias para a cura do emboço. Quando for necessário fazer mais de uma camada, a cura também deve ser de no mínimo 7 dias.
Nesses casos, é recomendada a execução de ranhuras e de molhagem na camada a receber a próxima para melhor ancoragem. Outro revestimento que vamos ver é o reboco. Sua aplicação é feita apenas após a colocação de peitoris e tubulações, mas antes das guarnições e rodapés. Vamos conferir a preparação do reboco. O traço que vamos usar é 1:2, que é o reboco mais comum, chamado cal fino, de argamassa de cal e areia. Você vai precisar de uma macieira, balde e enxada, e de materiais cal fino e água limpa. Coloque toda a água na macieira. Acrescente o cal fino aos poucos, com o auxílio de uma peneira. Aguarde por 24 horas para a massa descansar. Ao utilizar cal, tenha muito cuidado. Cal em contato com água gera calor. A massa fica muito quente e você pode se queimar. Use todos os EPIs, especialmente luvas, máscara e óculos de proteção. A aplicação do reboco em paredes deve ser efetuada de baixo para cima. A superfície deve ser então regularizada e desempenada, umedecendo a área e fazendo movimentos circulares. O acabamento final é feito com desempenadeira com espuma. Nos locais com ação direta do sol ou do vento, o reboco terá que ser protegido para impedir a secagem rápida demais. O reboco precisa apresentar aspecto uniforme, não é tolerada nenhuma empena. Temos que aprender ainda sobre a argamassa de gesso, que pode ser aplicada em diferentes tipos de base, com espessura de 2 a 5 milímetros. Ela é constituída de gesso em pó misturado com água e para sua aplicação deve-se esperar conforme a base, no mínimo 30 dias sobre as bases revestidas com argamassa e de concreto estrutural e no mínimo 14 dias para as alvenarias. Vamos agora aos cuidados para a sua aplicação. O substrato deve estar livre de poeira, umidade, substâncias gordurosas, etc. Também deve estar áspero o suficiente para ter aderência. Para começar, verifique o prumo, o nível e a planicidade das bases. Se houver falhas, fale com o mestre ou o engenheiro. Assegure-se que os componentes metálicos foram tratados contra a corrosão. O gesso facilita a corrosão. Para aplicar, confira antes a temperatura do ambiente e do substrato, que não pode ser superior a 35 graus Celsius. Aplique com desempenadeira de PVC no número de camadas indicado no projeto. Para isso, divida a base em faixas de espalhamento com a mesma largura da desempenadeira. Depois de terminar a primeira camada, inicie a segunda em faixas perpendiculares à da primeira. Terminado o revestimento, verifique se ele está bem plano. Com a régua de alumínio, faça o sarrafeamento para cortar os excessos grosseiros e dar ao revestimento uma superfície mais regular, que irá receber os retoques, raspagens e a camada final de acabamento, feitos com a colher de pedreiro e a desempenadeira de aço. Para a verificação visual do serviço, aplique uma régua de 2 metros de comprimento sobre o revestimento. Ele não deve apresentar desvio superior a 13 milímetros. Em pontos localizados, utilize uma régua de 20 centímetros. Não deverá apresentar desvio superior a 1 milímetro. Temos ainda uma dica sobre o gesso. Antes da aplicação de pintura, o revestimento não deve apresentar esfarelamento superficial excessivo, trincas e fissuras, falhas ou estrias com profundidade superior a 1 milímetro. Além dos revestimentos com aplicação manual, aos revestimentos projetados, aplicados com equipamentos mecânicos como spray de ar comprimido e bombas. Estes métodos, que empregam argamassas pré-dosadas ou industrializadas, apresentam boa produtividade e qualidade no revestimento. Assim terminamos o nosso programa de hoje. Continue a acompanhar a série Construindo o Meu Futuro para saber mais sobre o trabalho do pedreiro na construção civil. Até mais!